Olá, a paz de Cristo, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre a importância de Deus entrar no coração das crianças antes que o pecado. E para isso, vou começar esse vídeo lendo uma passagem bíblica, tá? É Mateus 18, versículo 1 a 4. Quem é o maior? Nesta ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança e colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não se converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que essa passagem quer nos dizer? Jesus trouxe uma criança no meio dos adultos para justamente mostrar a pureza que tem o coração de uma criança. Quer entrar no reino do céu? Seja puro, como uma criança. Eu sou catequista e muitas vezes eu me questionei ou me questionaram sobre por que colocar as crianças tão cedo na catequese, né? E eu sempre respondo a seguinte resposta: o amor de Deus, Deus e Jesus, tem que entrar antes no coração das crianças que o pecado. Então, se você deixa a criança solta no mundo, ela está sujeita a qualquer coisa. Ainda mais falando no mundo do jeito que tá, né? Com a internet mostrando tudo. Televisão, tu sai na rua, tu vê coisas que não são legais para criança. Então, vocês já imaginaram uma criança purinha ter acesso a todas essas maldades, a todas essas coisas que vão contaminando o seu coração? O que essa criança vai ser, né? Agora, vejam por outro lado. Vocês pegam uma criança e cuidam dela, zelam ela, oferecendo a ela um mundo de amor, um mundo de carinho, um mundo de oração, um mundo onde as coisas são mais lindas, porque Deus é amor, Deus não é maldade, Deus é amor. Deus ama a cada um de nós do jeito que a gente é. Ele é compassivo, ele é misericordioso conosco. E ele só tem amor e alegria para nos dar. E ele quer que a gente viva isso também. Então, eu fico me perguntando, as pessoas que não acreditam em Deus, será que não querem viver na alegria? Será que não querem viver no amor? Porque se você for ver toda a trajetória, se você pegar a Bíblia e ler do início ao fim, você vai ver o quê? Você vai ver só amor, você vai ver só alegria, você vai ver só aquilo que Deus quer que você faça, que você viva a alegria, que você viva no amor dele. Eu conheço tantas pessoas que têm tudo, mas que no fundo não tem nada. O coração tá vazio, tá sedento, e elas não conseguem entender do quê. Mas eu sei, estão sedentas de amor, estão sedentas do amor de Deus. Então, quando Jesus traz essa passagem para nós, mostrando para os homens adultos que o maior no reino dos céus é uma criança, ele quer dizer que toda pessoa tem que trazer consigo a pureza de uma criança. Então vamos lá. Como é que a gente consegue manter essa pureza? O mundo oferecendo tantas coisas para nós. Essa pureza só vem de um lugar,
do amor de Deus, da convivência com Deus e de um mundo de oração. Então, papais, eu tenho filhos, tá? Tenho 2. Eu e meu esposo, sempre, desde que a gente ficou grávido, a gente reza com eles. Vocês rezam com seus filhos? Vocês mostram esse amor lindo que Deus sente por eles? Eu sugiro vocês começarem a fazer isso, tá? Por quê? Justamente pro amor de Deus entrar no coração da criança antes que o pecado entre. Quando você mostra para a criança e faz com que a criança viva esse amor diariamente, aos poucos o pecado não vai achando espaço para entrar. Porque esse coração está transbordando de tanto amor, está cheio de tanta alegria de Deus, que o pecado não tem vez. Que tudo que a criança for fazer, for pensar, for agir, for falar, ela vai fazer de acordo com aquilo que está no seu coração. Então, se um coração está cheio de amor, não tem como ela dar o ódio. Ela vai dar o amor. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, é uma sugestão, assim, uma dica muito importante isso que eu dou. Pais, orem com seus filhos. Trazem para eles, trazem na vida deles diária um momento de oração, um momento de carinho, um momento de afeto, mostrando para eles, ensinando eles esse amor de Deus, tá? Já fazendo esse gancho com esse assunto, tem uma peça aqui no ateliê que é uma das peças que eu mais vendo. Até hoje foi a que eu mais vendi, que são os terços infantis personalizados. É isso mesmo. Me chamou a atenção que muitas mães, madrinhas, avós, compram para os seus filhos, netos, afilhados, terço infantil personalizado. Ou seja, olha só que lindo, tercinho com nome, tá? Carrega o nome da criança. Esse aqui é um terço de menina, tá? O que isso acontece? Por que me chamou a atenção assim? Por que estão vendendo bastante? Eu tô vendendo bastante terço personalizado, infantil. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu comecei a conversar com essas pessoas que compram para as crianças e elas começaram, todas elas foram assim unânimes para me dizer: eu quero que elas tenham uma vida de oração. Eu quero que elas sigam o amor de Jesus. Então, isso vem justamente de encontro àquilo que eu estava falando antes. Que o amor de Deus, que o amor de Jesus entre no coração da criança antes que o pecado entre. Eu conheço várias, meus filhos estudam e eu conheço várias colegas deles e já aconteceram também inúmeras situações na escola, né? Situações de bullying, situações de atitudes assim malvadas, coisas assim que realmente não é de criança, sabe? Mas que criança age assim. Mas por quê? Porque o pecado entrou antes no coração dela. Porque ela não sabia lidar, às vezes, com um sentimento, com uma atitude, uma situação que aconteceu. E por que ela não sabe lidar com essa situação? Porque ela não tem o ensinamento que ela deveria ter em casa. As coisas que os pais deveriam mostrar para elas, deveriam ensinar para elas, fazem com que elas ficam soltas e elas não consigam lidar com as situações. Isso explica a quantidade de crianças que estão com ansiedade, com depressão, que não conseguem lidar, que acabam tomando assim, atitudes que não são bonitas para uma criança. Mas por que isso? Porque elas não conseguem lidar com a situação. E isso acontece por quê? Porque lá no início não foi ensinado para elas a oração,
o amor de Deus, as coisas boas. Porque eu já falei, as coisas boas têm que entrar antes no coração das crianças que o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. É tudo aquilo que te faz mal, que não te traz alegria, que assim, traz uma sensação de tristeza, de afastamento, de vazio, né? Então, quando a criança se sente assim, ela não consegue lidar com a situação. Então, pais, por favor, olhem para os seus filhos. Rezem, por favor, com seus filhos. A oração não é ruim, a oração é boa. Ela só traz coisa boa para as crianças. Ela traz aquele acolhimento, sem falar que, no momento que você senta ou fica junto para rezar, é um momento junto. É aquele momento na correria do dia a dia que vocês dois estão juntinhos, que a família está reunida. Então, por favor, fomentem esse momento. Isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Eu sou catequista e eu atendo inúmeras crianças em cada turma. E eu sei o que eu estou falando. A gente consegue ver claramente a diferença de uma criança que reza, de uma criança onde a família está junto, vai na missa, ensina as coisas de Jesus, de uma criança que não tem essa vivência. Gente, é claro, é muito claro, assim, as atitudes que uma criança tem para outra, o jeito que cada uma age dependendo da situação. Então, assim, tu consegue ver que a criança que reza, ela é muito mais estruturada do que uma criança que não vive a fé. Então, pais, por favor, rezem com seus filhos, tá? Uma maneira de fazer eles rezar é justamente isso. Comecem dando um terço para eles. Dê um terço com o nomezinho. Vocês vão ver a alegria que eles sentem de poder assim, nossa, eu tenho um terço igual da mamãe, igual do papai, e tem o meu nome. Isso é muito lindo, gente, é muito lindo. Então, assim, ó, a dica que eu dou para esse vídeo: cuidem dos seus filhos. Amem seus filhos. Ensinem eles a rezar. E mais importante que tudo isso, plante nos seus filhos a sementinha do amor de Deus antes que o pecado tome conta do coração deles. Certo? Se vocês gostaram desse vídeo, curtem, compartilhem, comentem, né? E que fiquem todos na paz de Cristo. Tenham uma ótima semana.